Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. E o nosso texto para a meditação de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 3 e o verso 15, que nos diz o seguinte: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos a primeira promessa na Bíblia. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Perceba que essa história ela se dá porque um dia Deus chamou o homem, Adão e Eva, e lá colocou o homem no jardim do Éden. O homem e a mulher então moravam no jardim do Éden, o lugar mais bonito que poderia existir. E Deus lhe deu uma ordem, e a ordem era o seguinte: lá no Jardim do Éden existia vários tipos de árvores frutíferas, mas existia uma lá específica que Deus falou o seguinte: olha, dela vocês não podem comer do fruto. Deus diz bem assim: se comerem, certamente morrerás. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus falou para ele que eles não poderiam comer do fruto daquela árvore. Sabe, mas a história diz que o homem, enganado pela serpente, ele veio a desobedecer a Deus. E com a desobediência veio algumas consequências. A primeira consequência que veio do pecado foi que o homem perdeu o privilégio de falar com Deus face a face. O homem perdeu esse privilégio. A história diz que quando Deus aparece no jardim, o homem se esconde de Deus. A segunda consequência é que nós temos a serpente se tornando inimiga do homem e o homem inimigo da serpente. E Deus coloca uma maldição sobre a serpente, que a serpente iria rastejar e comer do pó. Nós temos também uma outra consequência também agora sobre a mulher. A mulher agora teria que ter filhos com sofrimento, dores de parto, angústia. Terrível, não é mesmo? E o homem agora teria que trabalhar duro na terra, porque a terra tinha se tornado maldita, né? E a terra ia produzir ervas daninhas. E o homem ia ter agora tirar o seu alimento com muito sofrimento da terra. E antes não era assim. Antes o homem só estendia o braço e pegava do fruto que existia lá das árvores do jardim do Éden. E uma outra consequência, o homem foi expulso do jardim do Éden. Não pôde mais morar no jardim, devido à desobediência a Deus. E por último, o homem passaria agora a ser um ser mortal. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, puro, perfeito, imortal. E agora o homem passaria a ser um ser mortal, ou seja, o homem morreria. Triste, não é mesmo? Mas aqui existe a promessa que Deus faz a Adão e Eva. E qual foi a promessa? Que viria um descendente de mulher e esse descendente derrotaria a serpente, ou mataria a serpente. Adão e Eva, por algum tempo, acreditavam que um dos seus filhos que nasceriam seria esse descendente que esmagaria a cabeça da serpente, derrotaria a serpente. Mas isso não aconteceu, eles morreram nessa esperança de isso acontecer. A pergunta é, quem a serpente representa? Nós temos que no livro de Apocalipse 12, verso 9, para nós descobrirmos quem a serpente representa. Apocalipse 12, e o verso é o verso 9, que nos diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então você percebe aqui que aqui trata a serpente como se fosse Satanás. Então a serpente representa Satanás. E o filho, o descendente da mulher. Quem seria o descendente da mulher? Eu convido você a irmos ao livro de Isaías, o capítulo 7 de Isaías, e o verso é o verso 14. Nós vamos descobrir quem é o descendente da mulher. E o texto nos diz o seguinte: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então Isaías aqui está profetizando que uma virgem conceberia e daria à luz um menino, e o nome desse menino seria Emanuel. Mas você sabe o que é interessante? No livro de Mateus vai dizer quem é esse menino que essa virgem daria à luz, conceberia. E aqui está falando o seguinte, veja só. O capítulo 1 e o verso 23 diz bem assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Você percebe aqui que em Mateus capítulo 1, verso 23, cumpre a profecia de Isaías capítulo 7, 14. Deus iria dar um sinal, e o sinal seria a virgem, conceberia um menino, e o menino se chamaria Emanuel, Deus conosco. Aqui no livro de Mateus, cumpre a risca o que o profeta falou. Então o descendente da mulher seria quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus seria o descendente da mulher. E quando foi que Jesus, então, feriu a cabeça da serpente, ou, bora dizer assim, derrotou Satanás? Quando? Na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário ali, e não só morreu, mas ressuscitou, o domínio que Satanás tinha sobre nós, ele perdeu esse domínio. Cristo nos resgatou das mãos do sequestrador. Cristo nos resgatou das mãos de Satanás. E hoje, graças ao Senhor Jesus, nós somos libertos. Sabe, um dia Deus olhou para o seu filho e permitiu que o seu filho viesse a esse mundo. E esse filho, e o seu filho amado, morresse por mim e por você. E quando o Senhor Jesus ali, ele morreu na cruz do Calvário, pelos meus e os seus pecados, Cristo estava declarando para mim e para você o seu grande amor. Um amor que salva, um amor que nos resgata das garras do inimigo, um amor que nos livra das garras do inimigo. E Satanás, pela graça de Deus, hoje não tem domínio sobre mim e sobre você, porque nós somos libertos por Jesus, nós somos resgatados por Jesus. Você compreende isso? Quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus não foi pego de surpresa, de maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que Deus tinha um plano antes mesmo de um mundo ser mundo. Antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano. E o plano era esse: que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós aguardamos uma outra promessa. E a outra promessa fala que Jesus irá voltar. E agora Jesus irá voltar, e quando ele voltar, ele vai nos levar para um lindo lugar, assim como no Éden, um bonito lugar. Mas lá agora não haverá mais separação, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais sofrimento nem dor, porque todas as coisas serão passadas. Deus vai nos enxugar dos olhos toda lágrima. Cristo vai nos salvar da morte. Você entende? Cristo vai nos libertar da morte. E Cristo destruirá Satanás para sempre. E nós viveremos para sempre com o Senhor Jesus. Você crê nessa promessa maravilhosa? Agarre nessa promessa maravilhosa. Confie no Senhor Jesus. Ele é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é o descendente da mulher que derrotou Satanás na cruz do Calvário. E ele ressuscitou, ele está vivo. E um dia ele virá nos buscar. Eu convido você a fazer uma oração juntos. Curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Amado Deus, nós descobrimos neste momento que o Senhor é o descendente da mulher. E que o Senhor derrotou Satanás na cruz do Calvário. E o Senhor não só morreu, mas ressuscitou. Mas um dia Satanás será derrotado para sempre. Não haverá mais dor nem sofrimento. E nós acreditamos. Esperamos, Senhor, encontrar com o Senhor logo. Venha, Senhor Jesus, nos buscar.
nos tirarmos desse mundo tenebroso. Esteja com essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Cuide dela de uma maneira toda especial. Obrigado por esse momento. Te pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você. Fique com Deus e até mais uma próxima.